A vista do avião a caminho do Havaí era de tirar o fôlego, mas eu nunca esperava que minha ex-namorada do ensino médio estivesse sentada ao meu lado. Além disso, ela começou a trazer à tona o passado, falando sem parar sobre como eu sou inútil. E então, sem que eu perguntasse, ela falou sobre como sua vida é feliz agora, como ela é casada com um homem rico e o quanto é necessária pelo marido. Foi então que um anúncio veio pelo interfone. Há alguém a bordo que possa pilotar um avião? Parece que houve um problema sério. É chocante que eles estejam procurando um piloto, não um médico. Os passageiros começaram a perceber a gravidade da situação com murmúrios sobre piloto. Este avião está bem? Então, uma comissária de bordo, enquanto olhava ao redor, em seguida alguém exclamou: "É você." Foi então que um incidente ocorreu para calar minha ex-namorada. Meu nome é William. Desde criança, eu tinha uma fascinação incomum por aviões. Para ser honesto, eu me interessava por qualquer coisa que pudesse voar. Ver pássaros e insetos voando livremente no céu sempre pareceu bonito e legal. Eu queria poder voar também, pensando que, se me esforçasse o suficiente, talvez eu crescesse asas. Eu realmente acreditava nisso, mas, infelizmente, não importa o quanto eu tentasse, asas não brotaram quando eu tinha 5 anos e me sentia bastante desanimado com isso. Vi um avião pela primeira vez. Foi incrível ver esse pedaço de metal inanimado voando pelo céu. Isso aconteceu durante umas férias em família com meus pais. Aquele pássaro gigante pairando no céu causou uma impressão tão forte. Tornou-se um símbolo de liberdade para mim desde então. Meu carinho mudou de carros e trens para aviões. Tornei-me um menino que amava profundamente aviões. Eu memorizava nomes de aeronaves e companhias aéreas, passando meus dias olhando para eles em livros. Vendo minha paixão, meus pais me levavam ao aeroporto toda semana, embora não me levassem em um voo. Eles achavam que ver os aviões em ação seria melhor para mim. Meus pais e meus irmãos muito mais novos nunca olharam para os aviões com a mesma admiração que eu, mas sempre ouviam com um sorriso quando eu falava empolgado sobre eles. Naturalmente, meu sonho era me tornar um piloto. Eu queria controlar um avião e voar pelos céus. Foi o primeiro sonho que tive na vida. Mesmo agora, acho um pouco incomum que uma criança tenha um sonho tão realista desde o início. Meu pai dizia que para ser piloto, você tem que estudar muito. E eu era um estudante brilhante para minha idade. Senti que estudar era um preço pequeno a pagar se isso significasse pilotar um avião algum dia. Meus professores sempre diziam que o segredo para melhorar nos estudos é ter uma visão clara do seu futuro sonho. Eu realmente sentia isso. Se o que era preciso para se tornar um piloto era estudar, então mergulharia nos estudos com gosto. Além disso, minha tia disse que ouviu que se você tem cáries, não pode se tornar um piloto. Eu escovava os dentes mais do que qualquer um. Acho que fiquei tão bom nisso que poderia ter me tornado um higienista dental. Mas, note-se, não é verdade para todos os pilotos que ter cáries é um impedimento. Apenas aqueles que pilotam certos jatos de combate não podem tê-las devido aos efeitos da pressão do ar. Se alguém dissesse que você precisa estar fisicamente apto para ser piloto, então eu redobraria os treinos de musculação e exercícios. Minha infância foi mais sobre aviões do que brincadeiras. Uma vez que cheguei ao ensino médio, comecei a considerar seriamente meu caminho para me tornar um piloto. Acreditava que, sem frequentar um ensino médio ou faculdade de renome, eu não seria capaz de pilotar um avião. Então, continuei a trabalhar duro tanto nos estudos quanto nas atividades físicas durante os anos do ensino médio. Eu também estava preocupado com minhas amizades. Fiz um esforço para me dar bem com todos, tentando não fazer inimigos desnecessários, enquanto evitava pessoas que traziam estresse desnecessário. Meu objetivo era me conectar com o máximo de pessoas possível, absorvendo tudo o que eu pudesse e tornando isso parte de mim. Embora seja um pouco embaraçoso dizer, eu era relativamente popular entre as meninas, recebendo a atenção delas com mais frequência e, honestamente, isso me fazia sentir bem.
Meus amigos perguntavam como eu conseguia tanta atenção das meninas, mas como eu não estava estudando ou me exercitando para ser popular, eu não podia dar a eles uma resposta satisfatória. Até que uma garota confessou seus sentimentos e quis namorar comigo. O nome dela era Emily. Ela era a menina mais bonita da nossa série, popular entre alunos e professores. Sendo abordado por uma beleza dessas, fiquei nas nuvens e não encontrei motivo para recusá-la. Eu disse sim sem pensar seriamente. Era minha primeira vez namorando uma garota e eu não fazia ideia de que Emily daria tanto trabalho. Ela ficava chateada sempre que eu falava com alguém, homem ou mulher, que ela não conhecia. Eu frequentemente comprava algo para ela apenas para melhorar seu humor. Ela exigia coisas como deletar contatos de meninas do meu telefone e esperava respostas imediatas às suas mensagens. Ela era incrivelmente egocêntrica e raramente pensava nos outros. Do nada, ela dizia coisas como "quero que você seja o namorado ideal para mim", o que cortava meu tempo de estudo e exercício. Ela insistia que deveríamos passar todos os fins de semana juntos. Ah, e você está pagando pelos nossos encontros, é claro. É terrível fazer sua namorada pagar. Tais demandas eram demais para um estudante do ensino médio. Com o tempo, estar com Emily se tornava cada vez mais sufocante. Um verão, durante o ensino médio, meu pai faleceu tragicamente em um acidente. Perder meu pai, que tinha grandes expectativas para o meu futuro, foi realmente difícil para mim. Muitas vezes, via minha mãe, antes vibrante e cheia de vida, parecer desgastada e sem vida. Embora eu quisesse animá-la, eu estava tão sobrecarregado com meus próprios sentimentos que não conseguia oferecer muita ajuda. Nossa família estava mergulhada em um luto profundo após perder nosso querido pai, um homem que todos admirávamos. Todos nós tivemos que lutar mais para viver nossas vidas. Minha mãe, que até então era dona de casa, começou a trabalhar fora. Consequentemente, ela não podia mais cuidar do meu irmão mais novo. Então, naturalmente, eu entrei em ação. Isso significava menos tempo para estudar e praticar esportes, mas era um sacrifício necessário. Não era difícil, mas era pelo bem da família. Claro, o tempo que eu reduzi não se limitava apenas a isso. Eu também reduzi o tempo que passava com Emily. "Por que você não tem entrado em contato?", Emily me perguntou. Quando expliquei a situação da minha família, ela retrucou: "E daí? Se sua mãe está trabalhando, está tudo bem, e você não precisa cuidar do seu irmão mais novo, ela pode fazer isso quando voltar do trabalho." Não pude acreditar no que ouvi. Fiquei horrorizado que ela pudesse agir com tanta insensibilidade por uma família que estava de luto pela perda de um pai, só porque se sentia negligenciada por mim. Eu disse a ela que não precisava de uma namorada que não conseguisse mostrar compaixão em momentos tão difíceis e terminei com Emily. Eu não queria mais que minha estabilidade mental fosse comprometida por ela. No entanto, mais tarde na escola, a história se transformou em Emily terminando comigo. Além disso, ela espalhou todo tipo de boato e falou mal de mim para todos. Eu via as verdadeiras cores dela, mas honestamente, com tudo o que estava acontecendo, eu apenas me sentia indiferente à minha família. Mesmo que um pouco, pensei em desistir do ensino médio e conseguir um emprego. Minha mãe era contra, mas depois de alguma persuasão, ela deu sua permissão com lágrimas nos olhos. Eu realmente só posso fazer trabalho físico e estudar. Então pensei em encontrar um emprego que utilizasse essas habilidades. No dia da formatura, Emily, de alguma forma descobrindo que eu não iria para o ensino médio, zombou de mim por isso. "Você não vai para o ensino médio?", sem fazer contato visual, eu simplesmente respondi, "sim", e tentei me distanciar de Emily. De trás, ela disse: "Nesta época, não ir para o ensino médio. Você deve ter ambições muito baixas. Você ficará por baixo para sempre." Eu imaginei que provavelmente nunca mais haveria. Não há necessidade de se preocupar com alguém como ela. Então, eu a ignorei e deixei a escola para trás. O tempo passou e atualmente estou passando pelo procedimento de check-in para um voo doméstico.
estou em uma viagem pessoal a caminho do Havaí. Sinto um pouco de vergonha de admitir que nunca estive no Havaí. Então, estou realmente ansioso por isso, profundamente dentro de mim. Minha impressão do Havaí é que ele tem belas praias e muitos pratos com sabores ricos, mas é um lugar bastante distante, então eu nunca encontrei tempo para visitar. Mesmo pensando em fazer turismo lá, eu ficaria indeciso sobre para onde ir, e provavelmente acabaria apenas ficando no hotel, e é por isso que nunca tive coragem de ir sozinho. No entanto, um dos meus amigos abriu um restaurante, decidi ir lá para comemorar. Decidi ter um amigo me mostrando o Havaí durante esta visita, então planejei tirar meu tempo e ver as paisagens. Não pude evitar me sentir como uma criança empolgada com tanta animação, mas bem, eu me acomodei confortavelmente no meu assento. Há algo sobre a leve agitação dentro do avião, logo antes da decolagem, que eu realmente gosto. Coloquei minha bagagem de mão debaixo do assento e me peguei olhando pela janela, perdido na vista lá fora, mesmo antes de decolar. A vista desta janela oferecia cenas que você simplesmente não vê em nenhum outro lugar. E eu já estava um pouco emocionado, devo dizer. Consegui um dos melhores assentos, localizado um pouco longe da asa. Tinha uma visão clara e desobstruída. Era simplesmente incrível. Com um pouco de tempo antes da decolagem, deixei minha imaginação vagar, imaginando as vistas deslumbrantes acima das nuvens. O avião em que estou estava praticamente cheio, quase lotado. Ainda assim, ninguém estava sentado ao meu lado. Pensei se ninguém reservou um assento ou talvez estivessem atrasados. De qualquer forma, tive sentimentos mistos. Considerando o quão lotado estava, me senti um pouco culpado por desfrutar deste espaço extra todo para mim por enquanto. Decidi apenas olhar pela janela e aguentar esse momento estranho. Bang! Houve um som alto quando alguém ocupou bruscamente o assento ao meu lado. Essa passageira de última hora mexeu em seus pertences mesmo depois de se sentar, esbarrando seu cotovelo em mim. Ainda assim, nenhum único pedido de desculpa saiu de sua boca. Além disso, ela exalava um forte perfume e cosméticos. Não havia encontrado alguém tão inconsiderado desde o ensino médio. Ela me lembrou de pessoas desagradáveis. Captando um reflexo fraco do assento adjacente no vidro da janela, notei algo escuro sobre os olhos dela, provavelmente alguns óculos escuros, pelo que pude discernir. No entanto, usar óculos escuros em um avião me pareceu bastante snob. Talvez seja um pouco julgador, embora, depois de algum tempo se ajeitando, a passageira sem classe ao meu lado lançou um olhar furtivo em meu rosto. Involuntariamente, respondi olhando de volta. Imediatamente, embora ela estivesse bem maquiada e parecesse bastante extravagante, eu a reconheci como alguém que eu preferiria esquecer. Bem, se não é o garotinho que largou os estudos, como você tem estado? Senti um arrepio, enquanto me perguntava se minha jornada, que já estava começando mal, continuaria assim, decolando sob céus tempestuosos. Se eu mesmo disser, foi uma comparação bastante adequada. Em meu silêncio, ela disse: esqueceu de mim? Certamente você não esqueceu como se apaixonou por mim, então ela tirou os óculos. Era de fato Emily do ensino médio, com quem eu namorei. Seu rosto permaneceu impressionantemente bonito, mas ficou claro, pelas suas primeiras palavras, que sua atitude não mudou nem um pouco. Não nos vemos desde a formatura? Há quanto tempo? Nunca pensei que te encontraria aqui, de todos os lugares. Voando em aviões, para alguém que largou os estudos. Que ousadia! Oh, ou talvez você esteja a caminho de se juntar a um barco de pesca de atum. Parece que a atitude dela não mudou. Bom ver que ela está bem. Emily, sempre a tagarela com suas observações sarcásticas. Ela é tão hábil em menosprezar as pessoas que parece que se esquece de respirar. Disparando insultos em mim um após o outro. Realmente uma peça de trabalho, aquela mulher. Eu simplesmente respondi, apenas umas férias, e me concentrei na vista lá fora, querendo minimizar qualquer interação adicional com ela.
O avião parecia pronto para decolar e começou a se mover lentamente. Eu estava ansioso por um voo agradável, mas agora parece que estou mergulhando direto no inferno por causa de uma companheira de assento. Neste momento, eu preferiria estar pacificamente dormindo na asa do avião. Emily parecia ofendida com meu comportamento frio e, após um suspiro audível, começou a falar sem parar sobre como eu era um péssimo namorado. Meu namorado do ensino médio era muito mais bonito. O tempo com você foi um desperdício, ela me bombardeou com comentários que pediam por uma resposta. Depois do ensino médio, Emily aparentemente casou-se com riqueza por algumas circunstâncias. Eu não estava prestando muita atenção, então tudo que me lembro é que ela se casou com alguém rico. Aparentemente, Emily, que ganhou na loteria, está indo para uma viagem luxuosa para o Havaí. Vou ficar em um hotel chique que você nunca poderia pagar em toda a sua vida e aproveitar o resort, ela disse. A propósito, seu marido parece ser louco por Emily e gira sua vida em torno dela. Bem, eu acho que algumas pessoas são assim. Espero que ele aprecie Emily para sempre, já que ele é um indivíduo estranho. Se ela o perdesse, duvido que ela se casaria novamente. Ignorando o falatório egocêntrico de Emily, apenas concordando com ela, mesmo em momentos como este, a vista do avião era de tirar o fôlego. Logo após a decolagem, a vista abaixo se tornou completamente branca conforme subíamos acima das nuvens. Não importa quão ruim seja o tempo. Se você esperar um pouco e subir acima das nuvens, um céu azul brilhante sempre brilha. O belo céu azul sempre fica acima das nuvens, espiando pelas brechas para ver o solo abaixo, mas eu me pergunto, quando essas nuvens vizinhas vão se dissipar? Pessoas como você, as reles, raramente têm a chance de voar, então esta vista deve ser única para você, ela disse zombeteiramente, sem perder o ritmo. Além disso, Emily afirmou que já voou muitas vezes antes e está cansada da mesma velha vista, então ela não se incomoda mais em olhar pela janela. Por que ela vai a tais comprimentos para se rebaixar? É bom ter autoestima elevada, mas eu simplesmente não conseguia entender por que ela ativamente diminuiria seu valor aos olhos dos outros. Não acredito que já namorei alguém como ela. Se eu algum dia tiver filhos, vou incutir isso em suas cabeças. É muito ruim ter uma mancha na vida de alguém tão cedo quanto no ensino médio. Honestamente, acho difícil acreditar que só porque você voou muitas vezes, você se cansa da vista lá fora. A paisagem mostra uma face diferente dependendo do dia e da hora, então você nunca verá verdadeiramente a mesma vista duas vezes. Parece um desperdício para mim. Foi enquanto ela estava apaixonadamente falando sobre como ela é incrível que veio o anúncio: há um médico a bordo. É uma linha que você costuma ouvir em programas de TV, mas essa foi a primeira vez que ouvi na vida real. Eu me perguntava se alguém havia passado mal e precisava de atenção médica. Eu estava preocupado que não havia nada que eu pudesse fazer. Decidi esperar em silêncio, mas a cabeça oca ao meu lado teve uma ideia diferente. Espere, o que está acontecendo? É como algo tirado de um drama. Que comportamento, especialmente quando alguém a bordo pode estar seriamente doente e precisando de um médico. Eu sabia. Ela definitivamente tem alguns parafusos a menos. Com esses pensamentos, enquanto eu observava o avião, outro anúncio veio: há alguém a bordo que pode pilotar este avião? Até eu fiquei surpreso com essa. Quando o anúncio foi feito de que um médico era necessário, os passageiros estavam um pouco inquietos. Não tanto quanto Emily, mas quando chamaram por um piloto, a cabine realmente entrou em alvoroço. Este avião está mesmo ok? E o piloto precisa de um médico? Vozes chamando pelos comissários de bordo podiam ser ouvidas por toda a cabine. É compreensível. Primeiro precisando de um médico e depois do piloto. Algo deve ter acontecido com ele. O rosto de Emily ficou cada vez mais pálido e ela começou a entrar em pânico. O que diabos está acontecendo? Este avião vai cair ou o quê? Por que ela diz algo desnecessário? Mencionar uma queda numa situação como esta poderia causar um pânico completo na cabine.
É por isso que eu não gosto de pessoas que não sabem ler a situação. Sem surpresa, a comissária de bordo se aproximou de Emily, que estava falando alto sobre um possível acidente. Nada disso vai acontecer. Por favor, aguarde em seu assento. Emily discutia com a comissária, mas a atendente habilmente a convenceu a se sentar novamente. Então a comissária olhou para mim. Você por acaso é o William? Eu então perguntei. O que está acontecendo? É sério? Oh, graças a Deus que você está aqui. Sinto muito perguntar, mas você pode ajudar? Vejo que deve ser algo grave, considerando que ela chegou a esse ponto. Talvez o que Emily disse não esteja totalmente errado. Eu concordei com a cabeça e me levantei do meu assento. O que você está fazendo? Se for apenas para atrapalhar, melhor sentar aqui tremendo de medo. A patética aqui é você, Emily. Quase respondi, mas consegui me conter. A comissária perguntou, ela está com você? Ao que eu neguei firmemente, apenas uma velha conhecida. Aconteceu de nos sentarmos um ao lado do outro, nada mais. Ela não tem relação comigo. Eu expliquei. Eu queria ir para a cabine imediatamente, mas Emily agarrou meu braço firmemente e não quis soltar. Onde você pensa que está indo nesta situação? Mesmo pedindo para ela soltar, Emily não mostrou intenção de fazer isso. Eu estava pensando no que fazer quando a comissária interveio. Senhora, peço desculpas pelo inconveniente, mas William é um dos nossos pilotos, há um assunto urgente que ele precisa atender. Vendo isso, ela exerceu uma pressão educada, mas firme para desvencilhar a mão de Emily. Você é piloto? Emily disse, com os olhos arregalados de surpresa. Eu respondi com um simples sim e fui para a cabine. Ao redor da cabine, um grupo de comissárias de bordo se reuniu, visivelmente alarmadas. Aprendi que tanto o capitão quanto o copiloto estavam mostrando sintomas de intoxicação alimentar. Por sorte, havia um médico a bordo que estava examinando os dois, no entanto, eles não mostravam sinais de recuperação, e os sintomas estavam piorando. Portanto, ficou claro que pilotar o avião nessas condições seria desafiador, levando a um anúncio urgente da cabine. Gastroenterite aguda pode surgir do nada, então talvez fosse inevitável, mas para ambos terem gastroenterite, isso é ou muita má sorte ou um milagre. As chances parecem muito baixas. Muitos rostos familiares estavam ao redor da cabine e quando me viram, disseram, que sorte que William estava a bordo também. Ambos os pilotos com gastroenterite, um médico acontecendo de estar nesse avião, e até mesmo um piloto presente, parece que usei toda a sorte de uma vida apenas nessas chances astronômicas. Segundo o médico, os sintomas do copiloto pareciam mais leves que os do capitão, mas ele mal conseguia manter uma conversa. No entanto, ele parecia realmente mal, com suor na testa. Consegui entrar em contato com a torre de controle e tomei meu lugar na cabine. A tensão e a excitação nunca envelhecem, ter passageiros a bordo traz mais pressão sobre mim. Quando comecei a voar, o pensamento de ter a vida dos passageiros em minhas mãos me deixava tão nervoso que sentia vontade de vomitar. Mas ao mesmo tempo, havia uma vista de tirar o fôlego que apenas os pilotos conseguem ver, uma cena linda que os passageiros não conseguem experimentar totalmente da cabine. Os raios quentes do sol iluminavam os arredores, até as nuvens espessas abaixo pareciam um belo pano de fundo. Esse sentimento de euforia que apenas um piloto sente sempre enchia meu coração. Muitas vezes me pergunto se algum tipo de hormônio está inundando meu cérebro. Estar aqui é pura alegria. Bem, pelo menos para mim. Uma vez mencionei isso a uma comissária de bordo e fui imediatamente descartado como estranho. Sinto pena de Emily. Ela nunca experimentou tal visão e ainda se cansou dela. O avião pousou com segurança no Havaí, garantindo a segurança de todos os passageiros e da tripulação a bordo. Imediatamente depois disso, o capitão e o copiloto foram para o hospital. O médico, que cuidou deles, disse: "Estou feliz que você estava lá. Se eu estivesse sozinho, todos teriam acabado no hospital."
Apenas esses 2 indo já é suficiente, disse-lhe rindo e acariciando a barba. Que coisa inadequada para um médico dizer, mas bem. Ele provavelmente estava tentando mostrar seu apreço à sua maneira, mesmo que o pouso tenha sido seguro do ponto de vista da companhia, ainda é um grande problema. Como resultado, após chegar no Havaí, a papelada e os relatórios demoraram tanto que só fiquei livre ao pôr do sol. Conforme o planejado inicialmente, fui direto para a nova loja do meu amigo em alta velocidade, claro, dirigindo com segurança. A loja já estava movimentada com muitos clientes. Meu amigo e proprietário, Bob Sami, imediatamente explodiu em um largo sorriso, exclamando: "Que bom que você conseguiu vir", e me deu um tapa forte nas costas. "Ouvi dizer que você teve um dia e tanto pilotando um avião de passageiros de improviso. De onde ele tirou essa informação?" Eu não estava com vontade de me gabar, então não tinha intenção de falar sobre isso, mas se ele já sabia, acho que deveria explicar. O tapa forte do musculoso Bob deixou minhas costas formigando, esfregando o local dolorido, me sentei e contei os eventos do dia. Isso é uma história incrível. Não acredito que já faz 5 anos que você se aposentou. Como o tempo voa, Bob riu. De fato, a passagem de 5 anos realmente me faz sentir o cruel avanço do tempo. Você é amigo do dono? Uma voz gentil perguntou atrás de mim. Virando-me, um cavalheiro distinto estava sorrindo para mim ao lado dele. Ao lado dele estava Emily. Bob respondeu ao cavalheiro com um sorriso. Parece que ele é um cliente regular deste lugar. Ele era meu parceiro nos dias de serviço. Esse cara era de primeira linha, sabe? Ele estava estacionado na base aérea de Langley com a 4ª ala aérea, 11º Esquadrão de Voo. Ele explicou detalhadamente. Eu pensei que o cavalheiro não entenderia tais informações detalhadas, mas seus olhos se iluminaram quando ele exclamou: "Espera, você quer dizer os Anjos Azuis?" Acontece que ele já sonhou em se tornar um piloto. No entanto, devido a um acidente quando era criança, ele quase perdeu a visão no olho direito e teve que desistir relutantemente desse sonho. Assim como eu, lembrar nomes de aeronaves, companhias aéreas e até divisões militares. Esse cara deve ser um sério entusiasta da aviação. Já fazia um tempo que eu não encontrava alguém tão apaixonado por aviões, então não pude deixar de bater um papo animadamente com ele, mesmo que estivesse ali para a celebração do Bob. Eu me distraí com essa conversa envolvente. O cavalheiro era particularmente fã dos Anjos Azuis. Ele delirava sobre seus shows aéreos, dizendo que são verdadeiramente espetaculares. Interrompendo nossa conversa acalorada, ninguém menos que Emily se intrometeu. Com licença, ela entrou graciosamente. Oh, me desculpe, o cavalheiro coçou a cabeça. Eu me empolguei um pouco ali. Eu achei que ela não merecia um pedido de desculpas, mas pela interação deles, parecia que eram um casal. Então, me contive. No decorrer da nossa conversa, ele soube que Emily e eu estudamos na mesma escola, o que mais uma vez despertou o interesse do cavalheiro. Ele me bombardeou com várias perguntas. Então, onde você está agora? Ele perguntou. Eu disse a ele que sou um piloto comercial. Ele pareceu confuso com minha resposta. Bem, faz sentido. Bob e eu somos amigos dos nossos dias militares. E se você gosta de aviões, naturalmente quer voar em jatos de combate. O problema é que sofri um acidente de carro há um tempo e não pude mais pilotar jatos de combate. Mas eu ainda amo o céu, então mudei para o setor comercial. Expliquei toda a situação. Há 5 anos, em um dia chuvoso, eu estava atravessando a rua em um cruzamento quando um carro avançou o sinal vermelho e me atingiu. O motorista estava distraído, olhando para outro lugar. Embora eu tenha recebido compensação e resolvido o assunto, isso não significa que guarde rancor. No entanto, por causa daquele acidente, fraturei minha perna esquerda e tive que passar um tempo significativo em reabilitação. Por causa disso, não alcancei as horas de voo necessárias e perdi minha licença de piloto.
Também desenvolvi complicações do acidente, o que significa que não poderia mais voar nos jatos de combate mais exigentes. Naquela época, fiquei verdadeiramente devastado. Era um sonho que eu tinha desde criança, e meu falecido pai sempre foi meu maior apoiador. Mas tudo isso foi graças ao ensinamento do meu pai. Ele sempre costumava me dizer que o passado é passado. Não adianta ficar remoendo. Apenas faça o seu melhor no presente. Se eu continuasse remoendo o passado, não seria capaz de alcançar nem o que eu poderia quando descobri que não poderia mais pilotar jatos de combate. Os superiores sugeriram que eu me mudasse para um departamento que lidava principalmente com papelada, mas eu não podia desistir de voar. Então, deixei o militar e fiz a transição para o setor privado. Tornar-me piloto comercial foi mais desafiador do que eu esperava, enfrentando vários obstáculos. Mas eu nunca desisti. O céu é onde eu pertenço. Não há outro lugar para mim. Após minha história, o marido de Emily, Ethan, disse: "Nunca conheci alguém tão incrível quanto você. Seu espírito de nunca desistir é verdadeiramente admirável. Você se importaria se mantivéssemos contato?" Enquanto pegava seu celular. Eu não poderia recusar depois de um pedido tão sincero. Além disso, ser elogiado era muito bom. Não vou mentir, depois disso, continuamos a falar sobre aviões, absortos em nossa conversa. Durante esse tempo, Emily parecia abatida, aparentemente diminuída. O marido de Emily se apresentou como Ethan. Ele possuía várias propriedades em áreas de resort como o Havaí e era um homem rico e conhecido nesse meio. Parece que o que Emily me disse no avião sobre se casar com riqueza não era mentira. Honestamente, eu estava bastante cético. Ethan, mesmo após nosso encontro no Havaí, manteve contato frequentemente e era um cara direto. Ele era meticuloso com detalhes, não tolerava erros e parecia ser confiável por muitos. Que um homem assim escolhesse Emily como parceira de vida me fez pensar se ela de alguma forma o havia drogado. Então, recebi uma mensagem no meu telefone de Emily. "Por favor, nunca diga ao meu marido que namoramos no passado. Não coloque em risco minha felicidade", dizia a mensagem. Por minha parte, eu não tinha desejo de ter mais envolvimento com Emily. Mas considerando Ethan, talvez fosse melhor contar tudo. É um dilema. No entanto, Emily provavelmente tem consciência de que não foi totalmente honesta comigo naquela época. Duvido que seu caráter tenha mudado apenas por causa daquele incidente no avião, mas ela provavelmente jogou bem suas cartas para se casar com dinheiro. Se ela foi a esses extremos, acho que não devo ser eu a estragar isso, embora seja bastante cômico quando penso nisso. Mas, para ser honesto, mesmo que eu não conte a Ethan sobre a verdadeira natureza de Emily, mais cedo ou mais tarde, ele verá quem ela realmente é. Até lá, espero que ele desfrute da felicidade que tem. Eu respondi com um simples "o entendido" depois disso. Não recebi mais mensagens dela. Parece que Emily continuará a esconder seu passado do marido. Em outras palavras, ela provavelmente não pode viver de outra maneira agora. Ela provavelmente vive com medo de seu passado e das pessoas que ela assediou sendo expostas. Essa é a responsabilidade e consequência de suas ações passadas. O passado nunca desaparece realmente. Alguns tempos depois da minha viagem ao Havaí, encontrei Ethan no aeroporto, mas o Ethan que vi lá estava consideravelmente mais magro e parecia bastante desgastado. Quando falei com ele, ele disse que ele e sua esposa, Emily, haviam se divorciado algum tempo depois do incidente no Havaí. Uma amiga de Emily visitou a casa deles por compromissos de trabalho. Ethan estava em casa pensando em não perturbar as duas. Ele estava trabalhando em seu computador em uma sala ao lado do quarto de hóspedes. A amiga que estava visitando era dos tempos de escola de Emily, e elas falavam tão alto que Ethan não pôde deixar de ouvir. Entre risadas grosseiras, elas mencionaram pessoas, provavelmente colegas de escola, usando apelidos depreciativos. Acabou que eu era um deles.
Ouvindo Emily e sua amiga rindo sobre como homens com dinheiro são os melhores, Ethan perdeu a paciência. Ele saiu de seu escritório e gritou para elas saírem imediatamente. Ele expulsou tanto Emily quanto a amiga da casa e não as deixou entrar naquele dia. Mais tarde, ele descobriu que Emily havia gasto suas economias sem permissão e desperdiçado dinheiro. Quando confrontada, Emily retrucou que ele era mesquinho para um homem rico. Ethan sentia que, se ela mudasse, eles poderiam tentar novamente. Mas Emily apenas dizia coisas como: nunca pensei que você fosse tão mesquinho a ponto de eu me envergonhar por não ter coisas de grife. Bem, ouvindo isso, eu não fiquei surpreso de forma alguma. Quanto mais Emily repreendia Ethan, mais seu coração se afastava dela. Minha paciência se esgotou e ele trouxe à tona o divórcio. Interessantemente, sua atitude mudou drasticamente. Ela começou a dizer coisas como que não queria se separar e que era apenas uma brincadeira com palavras. Ela achava que ele não consideraria o divórcio até aquele momento? Parecia que sua mente estava realmente focada apenas nela mesma. Quando Ethan ameaçou levá-la ao tribunal com um advogado por causa de sua persistência, ela relutantemente assinou os papéis do divórcio. Eles continuaram a ter disputas sobre a divisão dos bens. Mas Ethan disse que finalmente resolveram tudo recentemente. Ethan suspirou: eu pensei que ela fosse uma mulher maravilhosa, mas nunca esperei que sua verdadeira natureza fosse assim. Eu concordei plenamente. Não se trata de aparências. Embora seja compreensível que pessoas bonitas sejam populares quando jovens, na vida adulta, estar com alguém cuja personalidade não combina torna-se um tormento, independentemente de sua aparência. Após se divorciar de Ethan, Emily voltou para sua cidade natal e agora está morando com seus pais. Sendo uma dona de casa antes, ela está tendo dificuldades para encontrar trabalho e está vivendo modestamente, especialmente porque está sendo solicitada a devolver o dinheiro que esbanjou. O que vai, volta. Acredito que não foi só com Ethan. Ao longo de sua vida, ela pareceu olhar para os outros de cima, e agora parece que todo esse karma está voltando para ela. Após ouvir a história de Ethan no aeroporto, me despedi dele. Ao sair do aeroporto, olhei para o céu. Infelizmente, estava nublado, mas eu sabia que acima do céu cinzento e sombrio, o azul claro se estende infinitamente. Acredito que a vista da cabine é um privilégio reservado para pilotos. Se Emily pudesse ser tocada por tais vistas, acho que ela finalmente encontraria sua humanidade. Há muitos desafios em continuar a carreira de piloto, mas sentir-se motivado pela beleza dessa vista torna o esforço válido. Hoje, estou determinado a continuar avançando para testemunhar mais vistas belas e garantir a segurança dos meus passageiros.